A movimentação nos portos brasileiros cresceu no terceiro trimestre. Os dados foram divulgados hoje à tarde pela ANTAQ, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários. E quem traz as informações para a gente ao vivo é o repórter Júnior Batista, mais uma vez. Boa noite para você, Júnior. Muita chuva aí, hein? Boa noite, Vanessa. Boa noite a todos que acompanham o BNews 19 horas. Pois é, o tempo virou aqui em Santos, no litoral paulista, e nesse momento chove um pouco. Mas chove um pouco menos do que a última entrada. Bom, mas falando desses números aí de movimentação dos portos públicos brasileiros, é uma boa notícia, é um recorde. Houve um aumento aí de pouco mais de 5% nos números referentes ao último trimestre deste ano, né, o terceiro trimestre, perdão, deste ano. Os números são dos meses de julho, agosto e setembro, segundo esse estudo publicado aí pela ANTAQ. Foi movimentado aí pelos portos brasileiros pouco mais de 128 milhões de cargas. O destaque fica justamente para o Porto de Santos, o maior do país, que movimentou aí cerca de 37 milhões de toneladas de cargas nesse período. O Porto de Itaguaí, no Rio de Janeiro, vem na sequência com pouco mais de 17 milhões de toneladas e, por último, o Porto de Paranaguá, no Paraná, com pouco mais de 16 milhões de toneladas de cargas movimentadas. Entre os destaques dessas cargas ficam o gás de petróleo, que aumentou aí pouco mais de 55% no período, o trigo, que teve uma movimentação 30% maior em relação a 2023, e também os adubos fertilizantes, que aumentaram cerca de 22% em relação ao ano passado. No total, aí somando os portos públicos e privados, a movimentação no país no período foi de pouco mais de 350 milhões de toneladas. E entre os portos privados, apesar deles representarem aí a maior quantidade, o maior volume de cargas movimentadas, com pouco mais de 222 milhões de toneladas, eles tiveram aí um decréscimo, ou seja, uma queda de pouco mais de 3% nesse período. O destaque entre os portos privados ficou para o porto de Ponta da Madeira, no Maranhão, que movimentou cerca de 50 milhões de toneladas nesses 3 últimos meses até o momento. Vanessa.